nesse texto aqui, sobre nós fazermos a diferença. Está escrito assim a palavra de Deus: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça onde você está, se desligue de tudo aquilo que te atrapalha agora. Eu sei que algumas coisas tendem a tirar a nossa atenção, mas que você possa se conectar com Deus, que nada roube a tua atenção, que nada roube a semente da palavra, e que você possa falar com Deus. Às vezes a gente vem para o culto uma vez por semana, porque tem gente que estuda, faz faculdade, às vezes trabalha à noite, pessoas que têm seus compromissos, e mais de 150 horas durante a semana, e só 2 horas de culto não é suficiente para que nós venhamos nos manter acesos. E ainda mais se a gente deixar alguma coisa roubar a nossa atenção. Não deixe. Que nessa noite você permita que o Espírito Santo, ele crave a palavra de Deus no teu coração, e que você seja cheio de Deus nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus clamamos a Ti. Pai, obrigado por Tua presença tão preciosa aqui hoje. Deus, o Seu nome é Já, o Seu nome é Santo, o Seu nome é poderoso, como foi cantado e entoado aqui nessa noite. E esse Deus poderoso ao qual temos servido é o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, dos patriarcas. É o mesmo Deus que nunca falhou com teu povo. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre o será eternamente, porque o Senhor é o Deus e não muda. Então o mesmo Deus de lá atrás, que fez grandes obras no passado, é o Deus que nós estamos aqui hoje adorando e servindo, que tem algo a trabalhar e revelar ao nosso coração, e tem algo a fazer ainda conosco, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu poder que em nós opera. Pai querido, que nessa noite, Senhor, fale conosco, revele as suas verdades, que essa palavra fique em nosso coração e mente, torna agora cada mente cativa a Ti, cada coração quebrantado e contrito, porque é um coração assim, o Senhor não despreza e o Senhor não rejeita. Fala com a Tua igreja, Pai, coloca hoje aqui mais uma vez como primazia a Tua palavra, e que ela possa ir ao encontro de cada irmão e cada irmã, e que esta palavra vai, Senhor, e produz o resultado para o qual ela está sendo enviada hoje, e que o Senhor encontre guarida dentro do nosso coração, e que o nosso ser seja transformado pela maravilhosa palavra de Deus, e que nós venhamos ser impactados pelo Teu poder, para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, amém, e glória a Deus, aleluia. Que Deus seja louvado pela tua vida aqui hoje, que Deus seja louvado porque Ele é fiel. Sabe, irmãos, Deus é bom demais para conosco. O Senhor, Ele sempre quis um relacionamento com o seu povo. Eu
estava conversando ontem com a minha irmã, falando a respeito desses momentos tão preciosos, falando para ela o quanto é bom nós termos uma vida de relacionamento com Deus. Nunca foi demais buscarmos a Deus. Nesse mundo em que nós vivemos, de tantas atrações, de tantas distrações, buscar a Deus se torna algo cada vez mais difícil. Nós precisamos ultrapassar barreiras, nós precisamos saltar muralhas, para que nós possamos nos manter vivos, ativos e buscando ouvir a voz de Deus. E eu dizia para minha irmã, precisamos desenvolver esse relacionamento. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Uma vida de relacionamento, uma vida de conversa, uma vida de oração, uma vida que você possa dizer assim: eu estou bem, estou em paz com Deus, eu estou servindo a Jesus, eu encontrei o meu caminho, eu encontrei na verdade o caminho. E Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um, Jesus disse. Então quem vê Jesus vê o Pai. Um dia Filipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olhou para ele e falou assim: Filipe, você está andando comigo há tanto tempo, e como você diz para mim, mostra-nos o Pai? O Pai está em mim e eu estou nele, porque nós somos um. Então existe um Deus que é um Deus de relacionamento, que quer ser buscado, que quer ser atraído, um Deus que Ele quer se revelar quando eu e você encontramos o seu caminho. E Jesus, Ele falou: eu sou o caminho. E quando nós entramos por esse caminho, irmãos, a nossa vida se torna perfeita, a nossa vida se torna completa, porque só Jesus pode fazer o que ninguém foi capaz de fazer. E nós precisamos desenvolver a nossa vida de relacionamento com Deus. Hoje nós estamos aqui começando a falar sobre diferença, de nós sermos diferentes. Diferente em que aspecto? Já começar a ser diferente porque nós buscamos a Deus, porque nós sabemos que temos um Deus. Sabe, aqui foi cantado dizendo que o Senhor está no trono, e Ele está cercado de anjos, e Ele reina, e Ele governa, e Ele tem as rédeas do universo em suas mãos. Um Deus que não se cansa, não se fadiga, mas um Deus que não deixou o planeta Terra ao léu, que não deixou os planetas que existem a Deus dará, ou a sua própria sorte, mas um Deus que rege, que governa, que tem o controle, que Ele está no comando de tudo, inclusive da nossa vida, se nós assim o deixarmos. Porque Deus é um Deus, irmãos, que Ele respeita as nossas decisões. Deus, Ele sempre vai respeitar as suas decisões. Você pode e você poderia ter decidido não vir hoje para a igreja. Você poderia ter decidido não aceitar a Jesus. Você poderia ter dito assim: eu não preciso de igreja, não preciso de Deus, como muitas pessoas dizem e acreditam nisso. Você poderia ter tomado as mesmas atitudes dessas pessoas. Só que eu classifico elas como pessoas que não têm sabedoria, porque o homem e a mulher que é sábio, eles temem a Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acredito, irmãos, que quando alguém decide se curvar diante de um Criador, ele é sábio, e ele também é humilde para reconhecer que ele não é dono dele mesmo, mas que tem alguém que governa, que o criou, que o formou, que o fez, e que um dia esse alguém, esse ser maravilhoso que é o nosso Deus, sempre eterno, Deus é eterno, é para sempre, Deus nunca vai deixar de existir. Um dia nós voltaremos para Ele. Então nós já estamos nos acostumando a voltar para Ele agora, hoje, todos os dias da nossa vida, porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Irmão, se tem tempo oportuno, esse tempo é hoje. Então eu classifico você como alguém sábio, que buscou ao Senhor, que tem o temor do Senhor.
que decidiu vir à casa do Senhor. Então eu peço que você possa abrir o teu coração e a tua mente aqui hoje, porque vale a pena ser diferente, vale a pena buscar a Deus, vale a pena reconhecer que tem um Criador, vale a pena nós nos curvarmos diante de um ser superior, um Deus que rege e governa esse universo, né? Esse Deus é soberano. Muitas pessoas, elas quando começam a fazer uma faculdade, algumas pessoas ou grande parte delas, elas começam a ouvir uma série de coisas, a sua fé é provada e muitos desistem no caminho. Ao invés de se aproximarem de Deus, eles decidem não levar a Bíblia para a faculdade, eles decidem não se colocar, né, em destaque, porque tem medo do que o professor de filosofia vai dizer, do que um professor que vai entrar na sala, vai ministrar uma aula, vai dizer concernente à fé dele. E muitas pessoas acabam desistindo da sua fé. Mas eu acredito, irmãos, que quando nós começamos a compreender que esse Deus existe, que Ele rege tudo e que nós vamos voltar para Ele, você já está na frente de muita gente e você teve uma revelação de quem Deus é. Um dia Jesus disse para Pedro assim: Pedro, o que foi revelado a você não foi de homens, mas foi de Deus, foi do Espírito Santo. Porque Pedro olhou para Jesus e falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim: quem dizem os homens quem eu sou? Porque muita gente vai dizer o que pensa a respeito de Deus. O problema não é esse. Sabe qual que é o problema? O problema é quando Jesus pergunta para Pedro de novo: Pedro, e vós? Quem dizes quem eu sou? Se você tiver que falar alguma coisa de Deus, o que Ele é para você? Para Pedro, Ele foi o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus é para mim e para você? Que nós possamos adquirir essa identidade de Deus em nós e imprimir ela dentro do nosso coração. Faça a diferença, querido. Comece a servir ao Senhor dessa maneira, relacionando-se com o Senhor. Nesse texto, nós vamos aprender que nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença no meio de uma geração, de um povo que está sendo corrompido. A sua célula matriz, a sua codificação, ela está sendo adulterada, está se corrompendo. Aquilo que o Senhor fez nela, no ser humano, que codificou o ser humano para que ele pudesse reconhecer que tem um Criador, essa matriz está sendo decodificada, está sendo recodificada novamente. E essa geração está se corrompendo, está se pervertendo, pois é o próprio Senhor quem estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós não podemos deixar ninguém adulterar o que Deus é para nós, mas existem pessoas que estão se permitindo levar por isso. E eu quero dizer para você, meu irmão, uma coisa: se você não ouviu isso ou não sabia, ou talvez já cansou de ouvir, eu vou repetir aqui: o povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus, ele age diferente. Sempre foi assim desde o início da história. Quando a gente olha a antiga aliança, quando a gente olha para o Antigo Testamento, lá desde o início, desde o princípio, nós observamos que o Senhor escolheu o seu povo Israel, a nação de Israel, para que ela fosse uma nação diferente das outras nações, para que aquele povo, os hebreus, os filhos de Deus, os israelitas, fosse diferente de todos os demais povos da terra.
Quando a gente olha Êxodo 19, do 4 ao 6, esse povo era um povo exclusivo, irmãos. Exclusivo no sentido de serem escolhidos para andarem, para praticarem, para viverem de uma forma diferente. Um novo agir, um novo pensar, um novo proceder. Sempre foi assim. E na nova aliança, no Novo Testamento, o Senhor também, Ele fez algo com a sua igreja. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu só ficar aqui um pouquinho na antiga aliança. A palavra de Deus diz, na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, na verdade, que uma coisa interessante. A palavra de Deus fala assim, lá na antiga aliança, né? O Senhor, Ele fala assim que no livro do Êxodo, capítulo 8, verso de número 23, o Senhor deixou claro para Faraó que os israelitas, o seu povo, era diferente do povo do Egito, pagão, dizendo: e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Ou seja, Israel era um povo escolhido. Esse povo peregrinou no Egito por um tempo, viveu lá, morou lá. Não apenas peregrinou, mas eles estabeleceram residência naquele lugar. E ali era um povo diferente, com a cultura diferente, mas que estava no Egito. Quando o Faraó tentou corromper o coração do povo de Deus, que era um povo diferente, que era um povo exclusivo de Deus, que era um povo que o Senhor tinha chamado para fazer a diferença naquele lugar, o Senhor falou para Faraó assim: o meu povo é diferente. Eu quero dizer para você, ó Faraó, que eu vou colocar separação entre o meu povo e o teu povo. Irmãos, o Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza o príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. É ele quem governa. Quando eu falo que o príncipe deste mundo é Satanás, eu estou dizendo que ele governa um sistema corrupto, um sistema anti-Deus, um sistema que as pessoas estão se apostatando da fé, estão deixando Deus, estão se inflamando em paixões infames, pessoas estão deixando de reconhecer um Criador. Então quem governa e quem está dirigindo esse sistema é Satanás e os seus demônios. Ele é o príncipe deste mundo. E quem é que está vivendo neste mundo que o Senhor chamou para fazer a diferença e ser diferente? O seu povo, você, eu, nós, quanto povo de Deus, chamados de Deus, escolhidos pelo Senhor. Irmãos, por isso que nós não podemos nos comparar ao sistema deste mundo. Ah, pastor, mas todo mundo mente. Mas você não pode mentir, porque você é um povo diferente. Mas todo mundo faz coisas erradas, mas você não é todo mundo. Por quê? Porque você foi chamado para fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Você é um povo exclusivo de Deus. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui como peregrinos. Estamos aqui de passagem. Aqui ainda não é a nossa pátria, irmãos. Nós estamos aqui transitoriamente. Estamos aqui peregrinando, a palavra certa também. Estamos aqui apenas passando, mas o nosso alvo é a nova Canaã celestial. O nosso alvo é um dia morar com Deus lá na eternidade. O Senhor nos escolheu para vivermos com Ele para toda a eternidade. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. A palavra de Deus, ela fala algo também, ainda no Antigo Testamento, que quando nós lemos a palavra do Senhor, em Gênesis 39, verso 1 ao 23, o Senhor, Ele usou a vida de um homem chamado José, para fazer a diferença na época em que ele viveu. José, ele foi habitar no Egito, não por escolha própria, mas porque um dia ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Porque, irmãos, quando as pessoas não temem a Deus, quando as pessoas não têm
a presença do Espírito Santo de Deus, elas cometem coisas abomináveis aos olhos do Senhor. O irmão trai o outro irmão, as pessoas maquinam mal, as pessoas elas tentam prejudicar os outros. Esse é um sistema anti-Deus. Pensa comigo, um irmão vendeu outro irmão para um povo estrangeiro. A Bíblia diz que José foi vendido para uma tribo de ismaelitas no deserto. E essa tribo levou José para ser vendido nas terras do Egito. Um homem chamado Potifar comprou José como seu escravo. E esse homem foi morar no Egito. Mas como José era diferente, tudo que ele tocava era uma bênção. Ele governava a casa do seu senhor, era uma bênção. José, ele tocava em cada canto, tudo que ele fazia, toda atividade que ele fazia, aquilo prosperava, porque a bênção de Deus era sobre a vida de José. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que você seja prejudicado por um sistema, Deus todavia não vai abandonar você. Deus não vai virar as costas para você. Deus não vai deixar de ser com você. Mas o segredo é você entender que você é um povo exclusivo, um povo diferente, um povo que o Senhor chamou para viver e fazer a diferença neste mundo. A palavra de Deus fala que nós veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Irmãos, isso eu já vejo algo lindo de Deus. O Senhor, Ele não obriga ninguém a servir a Ele. A Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus que não é um camarada ou alguém comparado a um rei ou um regime de monarquia que todo mundo tem que servir, tem que se curvar diante desse rei, porque é um regime. Quando você olha para a China, quando você olha para a Coreia do Norte, é um regime comunista. É um regime que as pessoas têm que viver segundo as bases do governo, que o governo determinar o que eles têm que viver. Deus não é assim. Deus, Ele não obriga você a fazer aquilo que você não quer fazer. Então o regime de Deus é um regime democrático. É um regime que você decide a quem você quer servir. Deus, Ele nunca obrigou ninguém a servi-lo. É por isso que a Bíblia diz assim: e nós veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Nós veremos a diferença, né? E quem é que estabelece essa diferença? É o próprio Senhor. Porque vale a pena ser diferente. Vale a pena você amar a Jesus. Vale a pena você abrir mão do pecado. Vale a pena você falar a verdade. Vale a pena você ser honesto. Vale a pena você amar os outros. Vale a pena você estender a mão. E neste mundo fazer isso é uma utopia. Neste mundo fazer isso, as pessoas ficam admiradas. Talvez elas olhem e falem assim: oxi, não, tá errado você fazer tudo certinho. A moda agora é você fazer o que a vibe está mandando você fazer. E Deus, Ele vai pôr uma diferença, irmãos. Vale a pena. Porque quando você é honesto, quando você é verdadeiro, quando você ama, quando você serve ao Senhor de todo o teu coração, o Senhor é quem faz da tua vida uma vida diferente para impactar as pessoas aí fora. Porque Deus é um Deus poderoso para fazer isso. O povo de Deus é diferente do povo do mundo. A palavra de Deus não fala não apenas da antiga aliança, mas fala também da nova aliança. A palavra de Deus fala que na nova aliança o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos do mundo, de raças, de línguas e nações que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para elas fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra. Irmãos, Deus nunca mudou. Quando a gente fala de antiga aliança, Deus estabeleceu a sua palavra, Deus estabeleceu as suas leis, Deus estabeleceu o seu querer e a sua vontade. E era um prazer para esses homens de Deus, eles servirem ao Senhor e fazer a diferença no seu tempo.
Ah, pastor, mas hoje é tudo diferente. Hoje o Antigo Testamento está atrasado. Antigamente os tempos eram outros. Podem ter sido outros, mas o Deus é o mesmo. O Deus de agora é o mesmo Deus de lá de trás. O Deus da nova aliança é o mesmo Deus da antiga aliança. Deus não mudou, irmãos. Sabe, talvez alguém olha e fala assim: ah, pastor, mas a gente não precisa, sabe, buscar tanto a Deus assim. A gente não precisa orar tanto assim. A gente não precisa nem sequer ir à igreja, porque afinal de contas eu sirvo a Deus em casa. E tem muita gente que acha que esse negócio de igreja é coisa do passado, esse negócio de buscar a Deus é coisa antiga, esse negócio de a gente abrir mão do errado é coisa que é retrógrado, ultrapassado. Irmãos, sempre valeu a pena fazer a diferença servindo ao Senhor e assim adorando a Deus e fazendo a vontade de Deus. E hoje não é diferente. Você tem que ser diferente e fazer o que a Bíblia ordena que nós venhamos fazer continuamente. Porque Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre Ele vai ser o mesmo. Na nova aliança, irmãos, a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor é conhecida nas Escrituras como Israel de Deus. Paulo afirma que a igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nós também somos chamados para fazer a diferença, para sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, sabe por que Jesus alcançou a tua vida, meu amado irmão? Para você poder fazer a diferença aí fora. Você vai ser a luz do mundo e o sal da terra. Você foi chamado para resplandecer. Como que alguém vai sentir o desejo de servir a Jesus se essa pessoa olhar para nós e não ver diferença entre aquele que não serve a Deus e o que serve a Deus? Como alguém vai ter desejo de vir à casa do Senhor se essa pessoa olhar para nós e nós nos comportarmos como alguém que não conhece a Deus? Fala para mim. Deus, Ele quer aparecer através de você. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer ser um abraço através de você. Deus, Ele quer ser uma palavra amiga através de você. Deus, Ele quer ser um braço forte. Ele quer ter uma palavra de consolo através de você. Deus, Ele quer ser honesto através de você. Deus, Ele quer ser justo através de você. Em seus passos, o que Jesus faria, meu irmão? Pense nisso. Se você estivesse com Jesus na tua frente, ou se você pudesse falar assim: se eu fosse Jesus, o que Ele faria? Será que nós faríamos o mesmo que Jesus fez? O que Deus nos ensinou para fazer? Deus quer usar a nossa vida, irmãos, para fazermos a diferença. Em 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus fala que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós não conhecíamos a palavra, nós andávamos em trevas. O que é andar em trevas? É quando a luz da palavra de Deus ainda não iluminou a nossa vida. Você lembra quando você não conhecia Jesus como você era? Você lembra quando você não conhecia como orar, não sabia como falar com Deus como que você era? Você era alguém que não tinha paz, que não tinha alegria. Era alguém que vivia por aí jogado, lançado, pelos cantos. Você era alguém que se entregava, às drogas, ao álcool, se entregava à prostituição. E hoje você está diferente, está fazendo coisas diferentes. Porque um dia a luz de Deus, ela iluminou a tua vida. Um dia o Evangelho chegou na tua casa. Um dia a palavra, ela começou a entrar dentro do teu coração. E sabe o que aconteceu? Jesus acendeu uma luz dentro de você. Jesus olhou para você e falou assim: eu sou a luz do mundo.
E quando Ele colocou algo dentro de você, Ele disse para você assim: agora você é a luz do mundo e o sal da terra. Porque agora você recebeu algo de Deus. Sabe, querido, então existe um Deus que Ele trouxe luz para a escuridão da tua vida. Existe um Deus que Ele te libertou das trevas. E eu vou dizer algo para você: quando alguém não conhece a Cristo, quando alguém não está, sabe, na presença de Deus, quando alguém não conhece a palavra de Deus, essa pessoa está em trevas. Porque literalmente ela está sem saída, ela está sem solução para os seus problemas, ela está sem contato com a palavra, ela está sem Jesus. E uma pessoa que está sem Jesus, sem direção da palavra, uma pessoa que não tem contato com Deus, que não ora, que não conhece a palavra do Senhor, ela está em trevas. Mas um dia a luz de Deus brilhou em nós, e glória a Deus por isso, amém? E não andamos mais em trevas. É o que a palavra de Deus diz: daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele disse que nós seríamos, olha que coisa linda, uma geração eleita, um povo que foi eleito para servir ao Senhor e morar com Deus, um sacerdócio real. Nós teríamos agora livre acesso ao Pai, nós teríamos agora contato com Deus, nós poderíamos sermos os sacerdotes que ofereceriam sacrifícios a Deus através de oração, de busca, colocando a nossa vida na presença do Senhor. O que um sacerdote fazia, irmãos? Ele apresentava a oração dos irmãos a Deus, ele apresentava os pedidos, ele oferecia sacrifícios para que Deus pudesse ouvir a oração do povo através dele. E hoje não precisamos de ninguém para poder levar a gente até Deus. Hoje nós somos sacerdócio real, hoje nós temos livre acesso, hoje nós podemos chegar até na presença de Deus e nós falarmos com Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquilo que nos separava não separa mais. Hoje nós podemos chegar na presença de Deus todo dia e falarmos com Deus. E o que é melhor ainda, nem precisamos sair da presença de Deus, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos sacerdotes, irmãos. Podemos chegar a Deus a hora que quisermos. E a Bíblia diz também, aleluia, que nós somos uma nação santa, um povo separado, um povo que abre mão daquilo que é errado. Quando eu disse aqui no início que Deus não nos chamou para ser um crente velho besta, é com relação a isso que eu vou te falar. Tem gente que aceita Jesus e acaba todas as amizades. Tem gente que aceita Jesus e vive excluído. Tem gente que aceita Jesus e acha que só Ele é santo. Tem gente que aceita Jesus e acha que não tem mais família. Tem gente que aceita Jesus e acha que não tem que mais trabalhar, que não tem que mais correr atrás dos seus ideais, que agora ele só tem que viver da obra, da fé. Isso aí é uma ignorância. Quando você aceita Jesus, aí que você precisa conviver no meio de pessoas, para as pessoas verem quem você era e quem você é agora. Sabe qual vai ser a diferença? Que você fazia antigamente, mas agora você não vai se juntar a eles para fazer o que é errado. Você vai passar por essas pessoas e você vai falar para eles: olha, hoje a minha vida é diferente, porque eu tenho Deus na minha vida. E o seu testemunho vai impactar a vida dessas pessoas. Irmãos, eu não posso abrir mão da minha família porque agora eu aceitei Jesus. Eu não posso deixar de falar com as pessoas porque agora eu aceitei Jesus. Não posso. Eu preciso entender que se Deus me alcançou, é para eu alcançar muita gente através da palavra de Deus. Porque eu não posso ser uma pessoa que tenha vaidades e que seja orgulhosa. Eu preciso ser alguém que o Senhor colocou uma luz em mim, e essa luz precisa brilhar onde eu for, para a glória de Deus. Existem algumas pessoas que fizeram a diferença, irmãos. Eu quero falar sobre o nome delas. E a gente já vai caminhar aqui
para um encerramento. Homens que fizeram a diferença. Não sei se você já ouviu falar. A Bíblia fala sobre Enoque. Você já ouviu falar sobre Enoque? A Bíblia fala que Enoque agradou tanto a Deus que Deus tomou ele para si. Esse homem chamado Enoque, ele fez a diferença em sua geração, em seu tempo, porque ele andava com Deus. Você sabe qual que é a diferença que o Senhor quer que nós venhamos fazer em meio a este mundo, daquele que serve e que não serve? É que nós venhamos andar com Deus, irmãos. Esse mundo está carente de pessoas que andam com Deus. Eles já não conseguem ver alguém que seja diferente. Porque às vezes as pessoas olham para os cristãos tem crente que se comporta até pior de quem não serve a Deus. Sabia disso? E as pessoas não vêem diferença, então eles olham e falam assim: servir a Deus desse jeito, eu nem vou para a igreja. E isso, por mais, e cá para nós, é uma desculpa esfarrapada. Só está alimentando algo no coração dessa pessoa, que ela não quer abrir mão dos seus erros, ela culpa alguém por causa dos seus erros. Você já viu? Ser crente igual aquele lá, eu nem vou. A pessoa está dando desculpa que não quer mudar. Então ela está falando assim: eu não quero ser crente assim não. O dia que eu mudar vai ser para mudar para valer. Começa a mudar agora. Começa a fazer a diferença agora. Então isso é desculpa esfarrapada. E ainda vem alguém dar algum testemunho. Aí é o problema. Mas a Bíblia diz, irmãos, que esse Enoque andou com Deus. Andar com Deus é você partilhar dos seus momentos com Deus. É você contar os seus segredos para Deus. É você dizer as suas alegrias e as suas tristezas para Deus. É você compartilhar com Deus dos melhores momentos e dos piores momentos de sua vida. Andar com Deus, irmãos, é em todo o tempo. Você sempre vai ser um ser humano cheio de defeitos e falhas, mas Deus vai fazer a diferença através da sua vida. Sempre vamos ser falhos. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Porque Enoque foi trasladado, Enoque foi tomado, foi levado. Ninguém viu o corpo de Enoque. Enoque não foi enterrado, ninguém velou o corpo dele. O camarada sumiu. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, nós teremos o nosso corpo transformado. E nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. A igreja que anda com Deus é a igreja que será arrebatada e vai morar no céu com Jesus. Igreja não é templo, gente. Igreja somos nós. Nós somos igreja. Nós somos templo e morada e habitação de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus só está aqui porque você está aqui. Quando você for embora, nós formos embora, esse lugar não vai ter mais a presença de Deus. Por quê? Porque é templo feito por mãos humanas. Deus pode enviar um anjo para guardar esse lugar, mas a presença dele vai com a gente para casa, porque Deus habita dentro de nós. Nós somos a igreja que seremos arrebatada. Você tem andado com Deus? Você vai morar com Deus para toda a eternidade. Um outro homem que andou com Deus, José. Como foi falado aqui, ele fazia diferença em qualquer ambiente em que vivesse, porque era um homem sábio, ajuizado e que tinha o Espírito Santo de Deus, e o Senhor era com ele. Irmão, será que eu e você temos feito a diferença? Porque Deus, Ele está conosco, e não é o ambiente que vai nos transformar, mas nós vamos transformar cada ambiente que passarmos. Será que Deus está tão na nossa vida que nós vamos ser sábios, vamos ter juízo, e o Espírito de Deus habita em nós, porque o Senhor é conosco?
Essa é a vontade de Deus. E esses homens e essas mulheres vão fazer a diferença, porque andam com Deus. A palavra de Deus fala sobre Daniel. E eu quero dar só mais o exemplo dessa pessoa, que para mim é um dos maiores exemplos. Daniel, ele fez a diferença em meio a uma geração corrompida na Babilônia. Gente, o que era a Babilônia? Babilônia era uma terra, a Bíblia fala da Babilônia, né? Apocalipse diz, Babilônia, a mãe de todas as prostituições. É claro que isso tem um significado espiritual muito grande. Fala quem é a Babilônia, né? Eu não vou estar falando aqui agora, mas nós vamos trazer um estudo ainda em uma outra oportunidade sobre isso, porque Apocalipse fala de muitas linguagens figuradas. Mas aqui, Babilônia representa um lugar de pecados, de imoralidade, um lugar de prostituição. Babilônia representa um lugar sem Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele fez a diferença em sua geração, na sua época, estando na Babilônia, porque o seu coração, o propósito do coração dele, estava muito bem definido em servir ao Senhor, em agradar a Deus. Se nós, irmãos, tivermos um propósito bem definido no nosso coração em servir ao Senhor, você pode estar em qualquer lugar, você não vai se corromper. Você pode ir para qualquer lugar, você vai fazer a diferença onde você estiver. A Bíblia fala de Daniel, que ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei, que ele decidiu não desagradar a Deus. Daniel, ele fez a diferença no seu tempo. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou a respeito dele, e não só dele, mas testemunhou de Noé e de Jó também. Você lembra que Deus falou? Só para não cair no esquecimento. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, sempre se desvia do mal. O próprio Deus testemunhou a respeito. Sabe, será que Deus, irmãos, ele pode falar ao nosso respeito diante de Satanás? Tem visto lá os meus servos? Tem visto lá a minha serva? Tem visto lá? Tem se desviado? Então nós não podemos dar desculpas a Deus, queridos. Ah, pastor, é que você não sabe como é o meu trabalho. Lá todo mundo é uma pessoa que chama nome, fala palavrão, as pessoas contam piada sem graça. Você não sabe como é meu trabalho, querido. Daniel não se corrompeu estando na Babilônia. É possível você se manter fiel a Deus em qualquer lugar também. Você não sabe como é lá na minha escola. As pessoas estão sem Deus, mas você tem Deus, você vai fazer a diferença onde você estuda. Você não sabe como é lá na minha casa, só eu sirvo a Deus. Todo mundo lá, não é que fazem atrocidades, mas é difícil vir para a igreja, é difícil servir a Deus, porque ali é um ambiente que ninguém quer saber de buscar a Deus, pastor. Mas você é de Deus, você tem Deus, e o Senhor vai fazer a diferença através de você, se você tiver um propósito bem definido em servir somente ao seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então estes homens, Enoque, José, Daniel, Jó, eles tiveram propósitos bem definidos. Para que eu e você possamos fazer a diferença no nosso tempo, nós precisamos ter certeza do Deus ao qual nós temos servido. Você conhece Deus? Você tem contato com a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem se colocado à disposição do Senhor para que Ele possa se revelar a você? Comece a fazer isso se você não está fazendo. Só assim eu e você vamos conseguir fazer a diferença. Irmãos, não é difícil.
Pensa comigo. Um cara ser jogado numa cova de leões porque ele não queria se curvar diante de um homem. Ele não queria deixar de orar ao Deus de Israel para poder aceitar o edito de um homem. Um homem que foi capaz de ser lançado numa cova de leões famintos. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua do rei, e eles, mesmo assim, não temeram a fornalha ardente e se manteram fiéis a Deus. Gente, as pessoas morriam por servir a Deus. As pessoas morrem hoje ainda por servir a Deus. Você sabia disso? A China está aí nas redes de comunicação, nos veículos de comunicação para todo mundo ver. Na Coreia do Norte foi estabelecido que ninguém mais pode compartilhar conteúdos cristãos. Não pode mais compartilhar coisas de Deus, não podem mais. Isso é o comunismo, viu? Independente de partido A, de partido B, de partido C, nós precisamos, irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa observar os seus governantes e ver em quem vota. Precisa. Cada um de nós precisamos. Cada um de nós vamos dar conta dos nossos votos também, porque quem coloca alguém no poder somos nós. A Constituição diz que o poder emana do povo. O povo tem o poder de colocar alguém lá. Nós vamos ser responsabilizados. Existem pessoas que estão sofrendo porque colocaram pessoas erradas no poder. Ah, pastor, mas a religião e política não tem nada a ver. Sempre teve tudo a ver. Daniel tomava conta de várias províncias da Babilônia. José foi governador. O regime de Deus é um regime teocrático, aonde Deus, ele governa. Nós precisamos começar a orar e entender que Deus quer fazer algo através de nós, gente. Através de nós, em nome de Jesus. Então eu quero dizer aqui para nós e concluir que tem pessoas que estão sofrendo, morrendo, padecendo, porque colocaram pessoas erradas no poder e veio uma perseguição. E o que está acontecendo? Hoje cristãos ainda morrem, perseguidos, decapitados, degolados, mortos a fio de espada, queimados. Tem cristãos que estão morrendo por tiro, tem cristãos que estão morrendo afogados, tem gente que está morrendo por amor ao Evangelho. Que eu e você possamos ser fiéis a Deus, irmãos. Quem é que colocou uma arma na nossa cabeça para a gente negar Jesus aqui? Ainda não temos vivido esse tempo. Não temos. E glória a Deus por isso. O Brasil é um país livre, tem sua liberdade de expressão. Eu não sei até por quanto tempo. Não sei até por quanto tempo. Mas daqui a pouquinho, se realmente Jesus estiver voltando como nós cremos, não vai demorar. Não vai demorar. Mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor, não negar a Deus. Eu queria deixar essa palavra ao teu coração. Será que eu e você temos sido fiéis ou temos negado a Deus por tão pouco? Tem gente que nega a Deus por causa de uma amizade. Tem gente que nega a Deus por causa de uns trocados. Tem gente que nega a Deus por causa da família. Tem gente que nega a Deus por causa de um trabalho. Tem gente que nega a Deus por causa de coisas tão fúteis, gente. Como que é isso? Muitas vezes, você sabia, eu não sei se você já sabia, mas tem empresas que não pegam currículo de pessoas que são evangélicas. A Arezzo é uma rede espírita. Ela não contrata cristão. Você sabia disso? Ah, eu não vou mais comprar na Arezzo. Não, você compra, mas você ora e consagra o que você compra na Arezzo.
mas é um povo espírita. Não contrata cristão. Então você vai fazer o quê? Você vai se negar para trabalhar? Querido, abre os olhos. As pessoas, elas negam a Deus por pouca coisa e não estão apercebidas disso. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Se você está afastado de Jesus, volta enquanto há tempo.